Louvado seja o nome do Senhor, graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui para mais uma palavra do nosso devocional Pão Diário, com mais uma palavra que possa edificar as vossas almas, te trazer graça e conhecimento da parte de Deus, amém? E a palavra de hoje se encontra no livro de Efésios, no capítulo de número 4, versículos 26 e 27, que diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Amados irmãos, estamos falando aqui de um sentimento que é natural na minha e na sua vida. A ira, a raiva, né? A Bíblia aqui ela não diz para mim e para você que é proibido que nós venhamos se irar, que nós venhamos sentir esse sentimento de indignação. A Bíblia aqui ela não diz que nós não devemos sentir isso, mas ela vem de forma a insistir que é importante que nós venhamos aprender a controlar adequadamente essa manifestação, né? Esse desejo de desagrado que às vezes surge em nosso coração, de uma forma que vem nos alertar. Por exemplo, a palavra de Deus diz aqui: irai-vos e não pequeis, ou seja, irai-vos, mas não peque. Como isso, pastor? Nós não devemos, irmãos, como diz aqui a sequência do versículo, colocar o sol sobre a vossa ira, ou seja, nós não devemos alimentar essa ira, essa raiva, nós não devemos alimentar esse sentimento que surge em nós por muitas coisas que podem desencadear, né? Ou seja, isso está em mim, isso está em você, mas existe sempre ali um gatilho que ativa esse sentimento e pode vir com que nós venhamos ter atitudes que muitas das vezes são de casos impensados, porque quando você deixa a ira tomar conta, quando você aquece, que é o sentido de não se ponha o sol sobre a vossa ira, é o momento em que você tem que estar atento, porque ali você vai cometer o pecado. Ou seja, se a ira é declarada de modo impensado, ela pode vir fazer com que você venha destruir relacionamento, que você venha ofender o seu cônjuge, que você venha ofender o seu filho, as pessoas que estão à sua volta, os seus amigos, o seu familiar, né? O seu submisso no trabalho, o seu superior. Se a ira, irmão, ela permanecer em nosso interior, poderá nos deixar amargurados e nos prejudicar. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos controlar imediatamente de forma a construir o quê? Relacionamentos e não destruí-los. A palavra nos ensina que nós devemos ser amados e amar e não vir destruir aquilo que a palavra de Deus ela vem trazer para mim, para você. Eu sei que é difícil, muitas pessoas são descontroladas porque agem e de imediato não pensam e de imediato agem, e não é assim. Porque se alimentamos a nossa ira, estaremos dando o que? Lugar a Satanás. A palavra fala no versículo 27, não deis lugar ao diabo. Então, se você alimenta esta ira, você está dando lugar ao inimigo. A oportunidade, irmão, de nos dividir. Porque se você dá essa oportunidade, ele entra. Por isso a contenda, por isso a confusão, por isso a briga e a discórdia. Será que neste momento você está irado? Será que neste momento que você está ouvindo esta palavra, você está sentindo ira de alguém? Desejo de justiça de forma incontrolável? O que você pode fazer para resolver essa discórdia? O que você pode fazer para que você não alimente essa ira e não dê lugar ao diabo? Eu quero te dizer, irmão, não deixe que o dia venha terminar ou começar sobre a sua vida. Amém? Não deixe que venha terminar de forma errada. Não deixe. Antes de começar a agir para reparar alguma coisa no seu relacionamento, faça de forma em que você não vá se arrepender. Venha agir de uma maneira em que depois você
não venha trazer grandes consequências para a sua vida. Não dês lugar ao diabo, porque uma vez que você der uma brecha, irmão, ele entra e ele vai fazer bagunça no seu relacionamento. E tem coisas que são irreparáveis. Cuidado quando abrir a sua boca para falar algo para alguém, porque às vezes tem palavras que entram, irmão, e machuca mais do que um tapa. E palavras lançadas, elas não voltam mais. De repente você pode estar se perguntando: Jesus, ele se irou. Sim, se você pegar a palavra de Deus e abrir lá no livro de João, no capítulo de número... João, no capítulo de número 2, a partir ali do versículo 13, né? Você vai observar que os cambistas estavam usando o templo para vender, para trocar moedas, né? Haviam ali vendedores, haviam ali cambistas, haviam ali grandes pessoas que aproveitavam o momento da Páscoa para tirar dinheiro do povo. E quando Jesus ele chega e vê aquela cena, de fato, a palavra de Deus diz que ele faz um chicote e ele se ira contra aqueles homens, a ponto de Jesus lançar o chicote sobre eles, a ponto de Jesus ele derrubar aquelas bancadas e pôr todos para correr daquele lugar, acusando eles de que eles estavam fazendo da casa de meu pai, ou seja, da casa de Deus, casa de comércio. Só que eu quero dizer uma coisa, irmãos. Jesus, obviamente, irmãos, se sentiu irado com aqueles comerciantes que se aproveitavam daqueles que iam à casa de Deus para a adoração a Deus. Há uma diferença aqui entre a ira descontrolada e a justa indignação. No entanto, eu quero te dizer que ambas foram chamadas de ira, tá? Mas nós devemos ser muito cautelosos com o quê? Com a forte emoção da ira. É certo irar-se? Sim, é certo irar-se com a injustiça e o pecado. Porém, irmãos, é errado irar-se. É errado irar-se por ofensas pessoais e insignificantes. Jesus ele se irou para defender a casa de Deus. Jesus ele se irou contra o mal, contra o erro. Ele não se irou contra o seu próximo. Ele se irou contra a atitude daqueles que ofendiam a casa de Deus, a presença de Deus. Então a ira de Jesus não foi uma ira a qual ele trouxe sobre si o pecado, até porque a palavra de Deus afirma que sobre ele não havia pecado algum. Amém? Então, não justifique o seu erro, não justifique a sua ira, não justifique o seu pecado sobre aquilo que você pode achar que é ou não é. Eu quero te dizer que a palavra de Deus aqui ela vem nos alertar que nós devemos tomar cuidado para que nós não venhamos dar lugar ao diabo. Então, se você dar lugar ao inimigo, você com certeza vai cometer alguma injustiça. Porque as pessoas roubam, porque as pessoas matam, porque as pessoas derramam o sangue alheio e não sentem amor pelo aquele próximo, porque elas deram lugar ao diabo. E quando alguém dar lugar para o diabo, ele vai além das consequências. Vigiai e orai, porque o fim está próximo. Eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder e graça, Deus de glória e majestade, em o nome do Senhor Jesus, eu venho neste momento diante da sua graça e da sua presença, apresento o Senhor cada pessoa, Pai, e que o teu Espírito Santo neste momento possa, meu Pai, o Deus, alcançar e acalmar o coração desta pessoa que está sentindo a ira, está sentindo a mágoa, por conta de algo, meu Pai, Deus, que aconteceu, por mais que doloroso seja. O Senhor é paz, é amor, é graça. Então que o teu Espírito Santo venha, meu Pai, sobre cada uma dessas pessoas, confortando-as, dando, meu Pai, Deus, a paz que excede todo entendimento, confortando-as, meu Pai, Deus, com a sua graça e a sua presença, em nome do Senhor Jesus. Desde já eu o repreendo e anulo pela tua palavra, Senhor.
Que toda ira, que toda cólera, que toda raiva venha a ser agora amanietada. Que toda a raiz de amargura e todo o mal venha a cair por terra e que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado para a honra e glória do teu nome. Amém. Te peço também, ó Deus, que o Senhor venha guardar cada pessoa que nesta manhã sai do seu trabalho para o seu lar, do seu lar para o trabalho, para os seus compromissos, que o Senhor guarde-as de todo mal. Livre-os, meu Pai, o Deus, do acidente, livre-os, meu Pai, do assaltante, do homem maligno, livre-os, Senhor, de toda a astuta cilada do mal, para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, amados irmãos, eu sou o pastor Oliveira e esse foi mais um Pão Diário.